Boa tarde a todas e a todos. É uma honra estar aqui enquanto consórcio, recebendo-os nesse painel. Meu nome é Beatriz, eu estou aqui em representação do consórcio. E é uma honra podermos estar aqui em representação de tantas outras pessoas que a tantas mãos construíram esse espaço e fizeram com que desse certo. Nós somos uma autarquia fundada pela união dos 9 estados da Amazônia Legal e a gente sempre fala que é muito essencial ter essa visão também na questão, nas pequenas articulações, na capilaridade, e o consórcio chega justamente a partir disso. A gente trabalha para integrar políticas públicas, ampliar a cooperação entre governos, instituições, academia e sociedade, sempre com foco em soluções baseadas na realidade dos territórios. O posicionamento dos governadores da Amazônia Legal para a COP30 destaca que adaptação, justiça climática e resiliência precisam partir da experiência de quem vive o território, incluindo as cidades, que já sentem diretamente os efeitos das mudanças climáticas. Fortalecer cidades amazônicas é fortalecer a estratégia climática nacional. Por isso, a parceria entre o Consórcio Amazônia Legal e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos é estratégica. Buscamos consolidar uma governança multinível, ampliar o acesso ao financiamento climático e apoiar infraestruturas verdes e adaptação. Assim, nós conseguimos fortalecer políticas inclusivas que assegurem o direito à representação de todos. Então, hoje, nós damos um passo nessa direção com a honra de ter a parceria com a FNP. E, com isso, eu agradeço a todos pela presença e passo a palavra para o senhor Basileu Margarido, que é líder de projeto da FNP. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui. Meu nome é Basileu Margarido, sou líder de projeto da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos e estou incumbido aqui de fazer a mediação, né, do debate, e uma tarefa muito simples, porque nós temos aqui pessoas que têm uma bagagem enorme, né, no tema. Então, isso facilita muito o mediador, porque sabe que é só passar a palavra, né, que nós temos um debate rico, importante, com muita informação, com muitas perspectivas, né, por uma mesa bastante plural, né. Então, eu queria primeiro apresentar a mesa para vocês. Está aqui ao meu lado a Gabriela Savian. Ela é diretora de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, e atua na interface entre ciências, políticas públicas e finanças climáticas. Engenheira agrônoma com especialização em economia e meio ambiente, lidera iniciativas voltadas à governança territorial, rede mais jurisdicional e desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal. Sua trajetória combina assessoria técnica a governos subnacionais e incidência internacionais em agendas estratégicas de clima e florestas rumo à COP30. Então, queria palmas aqui para Gabriela, e queria agora apresentar a Vanessa Graziotin. Ela possui uma carreira parlamentar de 30 anos, sendo uma das poucas mulheres brasileiras com longa trajetória nesse campo. Foi senadora pelo Amazonas, deputada federal por 3 mandatos e vereadora de Manaus por 3 mandatos. Reconhecida nacionalmente por sua atuação em defesa da Amazônia, das questões ambientais e da equidade de gênero, presidiu comissões relevantes no Congresso, como a de Mudanças Climáticas e a da Amazônia e Desenvolvimento Regional, além de liderar o Grupo Brasileiro no Parlamento Latino-Americano. Destaca-se também por seu trabalho em cooperação internacional e políticas públicas inovadoras, e hoje ela é diretora executiva da OTCA, a Organização de Tratados de Cooperação Amazônica. Por favor. Temos aqui conosco o Cláudio Castelo Branco Putin.
PhD em Economia pela New School for Social Research e professor associado do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Pará. Já atuou como secretário de Estado e Municipal, deputado federal, secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento e secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência. Atualmente coordena iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao desenvolvimento local na Amazônia, incluindo o Centro de Financiamento Climático para o Sul Global. Então, agradecendo a presença aqui do Cláudio Pucci. E, finalmente, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, nascido em 8 de fevereiro de 1969 em Manaus, é bacharel em Direito pela Universidade Luterana de Manaus e membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Iniciou sua trajetória política como deputado estadual, cargo que exerceu por 3 mandatos consecutivos, chegando à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas nos anos de 2017 e 2018. Nesse período, atuou também como governador interino do estado em 2017. Em 2020, foi eleito prefeito de Manaus, sendo reeleito em 2024, consolidando sua liderança política no Amazonas. Então, eu queria só pedir novamente para nós tirarmos mais uma foto, agora com o Cláudio Pucci, que o prefeito de Manaus vai ter que sair antes do término do evento. Vamos lá. Nós vamos fazer esse debate em 2 etapas, né? Uma primeira, vou fazer uma provocação para cada um, né? Numa primeira fala de 8 minutos cada expositor. Depois a gente faz um encerramento de 5 minutos cada um. Primeiro, nós vamos focar, de maneira geral, na governança climática e na cooperação, né? Cooperação multinível, cooperação com a ciência, com a sociedade, a cooperação internacional, né? Com foco nas cidades amazônicas, na necessidade da gente avançar aceleradamente para uma maior resiliência e maior inclusão social nas cidades amazônicas. Então, eu queria começar aqui com a Gabriela, pedindo para você nos falar um pouco sobre... o IPAM tem, enfim, anos, né, de atuação na Amazônia, uma atuação extremamente relevante, muito forte em políticas públicas. Então, eu queria que você nos falasse um pouco como que é essa cooperação, sociedade, poder público e governança multinível pode ajudar os municípios amazônicos, né, nessa jornada, né, de avanço na política climática na região. Muito obrigada, Basileu. Eu queria começar agradecendo, assim, comemorando aqui com todos a grande novidade, um tema interessante, importante, como de adaptação e de cidades. Esse ano a gente acompanha, o IPAM acompanha desde 2019 o Consórcio da Amazônia Legal participando das conferências internacionais, desde 2021 com um hub do consórcio, com um espaço do consórcio nas COPs. E que alegria a gente estar aqui no espaço da Zona Verde e discutindo a agenda de cidades.
é o primeiro ano que a Agenda de Cidades toma conta e coloca um pezinho na agenda, nos temas do Consórcio da Amazônia Legal. E esse é um tema muito importante, estratégico, e queria aqui parabenizar a Frente Nacional de Prefeitos por conta desse espaço de estar trazendo essa discussão tão importante no primeiro dia da COP. Se a agenda de cidades é desafiadora no Brasil como um todo, especialmente olhando para a adaptação, e a gente teve agora, há poucos dias, um evento climático extremo lá no sul do Brasil, né? Mas que a gente já passou pelos últimos anos com eventos extremos na Amazônia, de secas, na sequência de secas muito extremas com inundações. Agora, essa discussão sobre cidades e as infraestruturas necessárias para desenvolver cidades adaptadas a um contexto climático de mudança, se no Brasil inteiro ela é desafiadora, na Amazônia ela é mais desafiadora ainda. E eu vou trazer aqui alguns dados, vou agradecer a Valentina que me ajudou aqui a juntar uns dados, a trazer alguns dados da Amazônia para a gente discutir aqui, e no final eu vou tentar responder a tua pergunta. A gente tem na Amazônia, a maior parte da população, 70% da população, vive nas cidades, né? A adaptação climática, ela é um desafio local e ela combina o desafio não só, entre aspas, da cidade, mas do território como um todo, do território dos municípios como um todo, né? Das diferentes, da diversidade fundiária que a gente tem na Amazônia e dos desafios logísticos e de infraestrutura que a gente tem. Hoje, atualmente, o contexto, olhando para a questão financeira, a gente tem uma dependência muito grande das cidades com recursos do governo federal, e a gente sabe da limitação dos recursos do governo federal para a execução das políticas públicas. A gente tem, quando a gente olha para o financiamento privado para as cidades ou de bancos multilaterais, a gente tem uma exigência de critérios técnicos que são muito elevados, né, de condições de captar recursos, né, de se endividar, né, as condições de se endividar, de condições de tamanho de cidades, que normalmente são cidades com mais de 80 mil habitantes que vão receber recursos. Então, e a gente tem na Amazônia, entre os mais de 700 municípios da Amazônia, a gente tem somente 10 municípios que têm estimativa de capacidade para captar recursos para adaptação nos bancos. Então, de que forma a gente criar recursos, meios e estruturas para agir na fragilidade institucional que a gente tem? A gente sabe que na Amazônia a gente tem mudanças de gestão, de governos bastante frequentes, né, de técnicos, de equipes técnicas que vêm, mas que saem da Amazônia. Então, como fortalecer essas estruturas na Amazônia? Existe um desafio da coordenação federativa entre os municípios, os estados e o governo federal. Acho que a gente tem avançado, e o Ministério das Cidades, o governo federal tem trabalhado bastante nisso. A gente vê que existe uma maior aproximação e alinhamento para as atividades, mas a gente ainda não consegue identificar o impacto do investimento dos recursos, dos programas que estão sendo desenvolvidos ou dos investimentos que estão chegando, o impacto deles de maneira integrada para alcançar resultados maiores, né? A gente tem também uma desconexão entre os investimentos de infraestrutura e as questões de sustentabilidade. A gente ainda não tem uma quantidade significativa de experiências na Amazônia, e agora eu acho que a gente está chegando, o prefeito com certeza vai trazer, queria parabenizar a sua gestão por esse olhar técnico e de qualificação, né, dos secretários, das equipes técnicas e de ação. Mas agora a gente está vendo tomar forma e maior escala as soluções nas cidades amazônicas.
que como a gente está enfrentando aqui, né, essa chuva amazônica, as soluções para a infraestrutura nas cidades, na Amazônia, elas têm que ser específicas e trabalhadas para a realidade amazônica. Né? O prefeito com certeza vai falar das ecobarreiras lá de Manaus. Não adianta a gente fazer estruturas em escala menor que a gente usa em outros municípios, sendo que a gente tem, né, as ecovaletas, as barreiras, as ecobarreiras, elas têm que aguentar essa chuva torrencial, né, essa realidade que a gente tem. E se as cidades elas têm esses desafios, o impacto que se tem é de vulnerabilidade social nas comunidades locais, nas áreas de periferia, nos bairros e comunidades que moram na beira dos igarapés, na Amazônia. Então, trabalhar nessa escala é importante. E aí, Basileu, para finalizar e responder a tua pergunta, acho que a importância para contrapor esses desafios de infraestrutura e de qualificação amazônica, a solução é que as prefeituras trabalhem com estruturas de governança participativas, identificando as demandas a partir das dores das suas comunidades e trabalhando em conjunto para a educação ambiental, para estruturas que sejam trabalhadas para longo prazo. Né? Acho que esses dados, esse contexto, traz um pouco do desafio amazônico que a gente tem e que a gente vai escutar aqui mais sobre as soluções que podem ser trazidas. Ok, obrigado, Gabriela. Acho que você já trouxe aqui alguns elementos fundamentais para o nosso debate, né? Que é como lidar com eventos extremos realmente através de uma governança participativa, né? Ninguém melhor do que a própria comunidade para conhecer os seus problemas locais, e o poder público nesse diálogo pode trazer soluções mais adequadas às comunidades. Queria pedir para o Cláudio também nos trazer aí a sua experiência. O Cláudio, ele, enfim, já passou pelos 3 níveis de governo: federal, estadual, municipal, no executivo, no parlamento, na sociedade, né? Então, acho que você pode aí enriquecer muito o debate, nos falando aí de como, né, todos esses atores podem colaborar e cooperar, né, para o desenvolvimento sustentável das cidades da Amazônia. Obrigado. Tá dando para ouvir, gente? Obrigado pelas palavras generosas. A vantagem de ser velho, né? O cara já fez um bocado de coisa, né? Saudar a Vanessa, cara, eu tinha amiga querida, senadora, um exemplo para o país, um bom exemplo. O prefeito, um enorme prazer de conhecer. É um enorme prazer estar aqui também com o IPAM na mesa, essa instituição de tanta relevância para o país. E uma honra estar sendo coordenado na mesa por você, que foi presidente do IBAMA. Bem, gente, os municípios da Amazônia, muito no sentido do que já foi dito, são municípios que têm... bem, se nós formos falar do ponto de vista fiscal, eles têm uma característica que é muito comum, é que eles têm uma certa fragilidade fiscal, né? Eles têm dependência de transferências da União, à medida que a sua capacidade arrecadatória normalmente é suficiente. A folha está ali ao redor de 50% a 60%, não sei como é que é Manaus, né? Manaus é uma cidade mais rica, inclusive não pode ser o exemplo, que é quase uma exceção, né? 50% a 60%, às vezes um pouquinho mais, passando dos limites prudenciais da lei de responsabilidade fiscal. Em segundo lugar, capacidade de investimento muito baixa. Belém, a capacidade de investimento a partir de recursos próprios de Belém é exatamente igual a zero, né? O que Belém arrecada só dá para pagar as suas contas básicas, tá? Investimento zero. E nós estamos falando de Belém, né? Então vocês imaginam os municípios menores do Pará, do Amazonas, do Acre. Manaus 5%, né? 5%. Uma taxa de investimento de 5% até razoável, né? Do investimento como um todo. Saudar o deputado Giovanni Queiroz, vereador Alan Pombo, que está aqui nos agaçando. Então são municípios que têm uma certa fragilidade fiscal, né?
Essa fragilidade fiscal, ela representa um pouco o que é a região no contexto econômico nacional. E aí nós temos municípios de vários tipos, né? Eu podia fazer uma tipologia aqui da cabeça, né? Nós temos os grandes centros urbanos, Belém e Manaus. Temos municípios tradicionais de médio porte, que eu diria que estão acima de 50 mil habitantes, que funcionam como polo regional, Santarém, né? Manaus. Vamos até envolver capitais como Rio Branco, né? Boa Vista, tudo mais. Temos redes de municípios que são municípios que estão até 50 mil habitantes, que são municípios que são polos mesorregionais. Temos municípios de fronteiras como Oiapoque, que é quase um município em dois, com São Jorge, mas tem também na fronteira do Amazonas. Tem para todo gosto, tá? Uma coisa caracteriza todos. Nós estamos na Amazônia e o nosso bioma tem características muito especiais, tá? Então essa característica, o fato de nós estarmos na Amazônia muda tudo, porque ainda mais no ambiente que nós vivemos, o investimento em infraestrutura aqui não pode ser visto como investimento de infraestrutura em qualquer outro lugar, né? Em Paris, né? Dá um exemplo para vocês. Já que eu não estou mais na prefeitura, eu posso falar tudo, né? Não sei se tem vantagem de perder eleição, mas deve ter algum. Tem uma ponte que foi feita na saída do aeroporto. Na saída para cá tinha um alagamento antigo, não sei se quem é de Belém, quem não é de Belém, então, um alagamento antigo, fizeram uma ponte lá. Aquilo ali, desde que eu me entendo por gente, era assim, tinha um alagado lá, ninguém ligava, vai ter a Copa e vamos botar uma ponte. Foram cavar, tinha um igarapé lá, soterrado. Encontraram jacaré, e encontraram espécies de peixe em extinção, aqui na Rua do Aeroporto, tá? Então nós estamos num lugar muito especial no mundo, porque o nível de riqueza e o patrimônio genético que nós estamos tratando é outra coisa. Então o investimento em infraestrutura deveria ser tratado de outra maneira, tá? Bem, mas todos os estímulos vão na direção contrária. E é muito no sentido do que foi já dito aqui. Nós temos municípios que dependem de transferências da União. Não tem problema de depender tem problema de depender, mas transferência da União o jogo é esse mesmo, não tem problema, tá? Ponto 1. Ponto 2. Grandes municípios ou municípios médios, as transferências da União não são suficientes para o básico da infraestrutura municipal. O prefeito pode me corrigir se ele puder. Quando tem governos mais, digamos, duros fiscalmente, e aí isso some. Quando tem um governo como o do Lula, aí abre mais o caixa para os municípios. As coisas mudam, né? Mas durante o governo Bolsonaro, por exemplo, não sei se o prefeito já era prefeito, os municípios todos tiveram que recorrer ao famoso ao Finisa, né, da Caixa Econômica, né? A linhas de taxas de juros que chegavam a 20% ao ano. Isso quando o município já tem crédito A, já tem garantia da União, é injustificável. Então, do ponto de vista de política de crédito dos bancos públicos, eu acho que mesmo mantendo as atuais regras, nas atuais regras, não se justifica o nível de taxa de juros que se cobra com municípios que têm garantia da União. Tá? Primeiro ponto. Esses são para os parcos municípios que conseguem tomar emprestado. Para municípios mais frágeis, um município como Abaetetuba, Bragança, eu imagino que o município de Porto Médio no Amazonas, esses municípios nunca vão conseguir tomar um empréstimo, então eles vão viver de transferência da União. Mas se nós quisermos fazer políticas públicas baseadas na natureza, as coisas mais arrojadas, a gente precisaria pensar, eu vou no ponto das propostas, num desenho institucional que saísse da casinha. Eu falo disso porque nós estamos, eu e o Douglas, que está ali atrás, a gente tem um centro de financiamento climático, a gente está com uma pesquisa que a gente estuda experiências internacionais de financiamento subnacional. Tá? Então, como é que a China financia a infraestrutura? Como é que eles fazem o que eles fazem? Como é que os Estados Unidos faz ou fazia o que faz? Na China, por exemplo, eles são muito concentrados politicamente, como nós sabemos, mas não tem nem eleição, né? Tem eleição do jeito deles lá. Mas é muito mais descentralizado o investimento do que aqui no Brasil, por exemplo. Eles criaram uma sociedade de propósito específico, que é tipo uma empresa pública, fora do orçamento da prefeitura. Essa empresa lança ações, é como se Manaus criasse uma empresa
de infraestrutura municipal. A empresa é como um SPE, é como a Norte Energia, não era da Eletrobras, não criou a Norte Energia, é como a Prefeitura de Manaus criasse uma empresa própria. A empresa de infraestrutura de Manaus, Manaus Infraestrutura. Essa empresa na China, ela lança ações e debêntures. Aí você me pergunta, quem é que vai comprar esse negócio? Bem, depende de quem venda e depende da garantia. A garantia que eles dão é terra do município ou outros ativos reais, tá? Quem é que vende? Os grandes bancos chineses. Então o Banco do Brasil, em vez de estar cobrando, estou até por aqui, em vez de estar cobrando 20% de município e a Caixa 17% de município, podia ser o que a gente chama de underwriter, que é o subscritor de títulos dessa empresa. Isso possibilitaria autonomia para um grupo de municípios, tipo, sei lá, Conceição do Araguaia, né? Conceição do Araguaia está numa região de muita pobreza, né? No Bico do Papagaio. Eu não sei se o deputado Giovanni Queiroz concorda comigo, mas a de Bico do Papagaio, sul do Maranhão, tem uma rede de municípios muito pobres. Esses municípios, eles não têm a mínima chance de conseguir financiamento. Então o que é que você poderia fazer, por exemplo? Primeiro, você pode criar um fundo mesorregional para captar o recurso. E esse fundo regional, com gente especializada, ele cumpre as funções de um banco e poderia atender os municípios, né? Ou os bancos estaduais, mas nós acabamos com os bancos estaduais. E tem essa terceira opção, que é criar uma espécie de SPE. Aí vocês podem dizer, pô, esse cara está viajando na maionese. Nós já estamos fazendo isso com as PPPs. Só que com a PPP, o que é que o município faz? Entrega para uma empresa privada, nós fizemos isso, eu não estou criticando ninguém, estou dizendo que nós fizemos. Entrega para uma empresa privada, com todas as vantagens e agilidade da empresa privada, ela faz as coisas que ela faz, tem um lucro extraordinário e esse lucro fica com ela. A iluminação de Belém foi trocada para LED, por exemplo. É um fundo chamado Luzes de Belém, espanhol, não tem nada com Belém, fundo espanhol. Esses caras ganharam a licitação, tiveram muito dinheiro público, BNDES, Caixa Econômica, Banco Mundial e tudo mais, e trocaram a iluminação de Belém toda para LED. Aí a troca deu um ganho de 30%. Gente, com ganho de 30% ao ano, quem é que não quer comprar ação dessa empresa, entendeu? Então essa empresa está bombando na bolsa por aí. O que eu estou propondo é simplesmente que a gente faça isso, a mesma coisa, só que sob o controle público. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Acho que aí tem desafios colocados aí na mesa, né? Tem que... e opções, né, para que os municípios possam superar um dos grandes desafios, que é o problema do financiamento, né? E agora eu queria ouvir um pouco da Vanessa, como que a cooperação amazônica pode apoiar os municípios e pode, enfim, guiar esses municípios, né, rumo ao desenvolvimento sustentável. Muito obrigada, Basileu. É difícil concorrer com a musiquinha gostosa aqui do lado, né? Quero cumprimentar, a chuva até que está parando, hein, prefeito? Cumprimentar aqui a nossa querida Gabriela do IPAM, o prefeito de Manaus, minha cidade, tenho muito orgulho, né, prefeito? Prefeito Davi Almeida, cumprimentar o Puti, que além de um militante político, é um estudioso, e um estudioso das cidades, não é? E dizer da nossa alegria de estar aqui nesse momento, numa COP, pela primeira vez, da Amazônia. Não é fácil, eu acho que hoje o presidente Lula, na hora da abertura, em todos os seus discursos, falou muito do desafio, mas da necessidade de nós termos transposto esse desafio para mostrar que nós somos capazes, sim, de fazer um grande evento. Bem, a gente está aqui num espaço do Consórcio Amazônia. E eu quero dizer que eu vi o Consórcio Amazônia nascer. Tudo começou com o Consórcio do Nordeste, quando os governadores brasileiros dos estados mais pobres do Brasil se organizaram através de um consórcio. A partir dali, todas as regiões passaram a criar os seus consórcios, que não são apenas espaços de trocas de experiências, mas são espaços de ações efetivas. Eu acho que não precisa a gente dizer mais nada, além de dar esse exemplo de como é necessário, como é importante a união
né, principalmente daqueles que são mais fracos, para poder fazer frente aos desafios, e os desafios mais diversos possíveis, não é? Temos a Frente Nacional dos Prefeitos, temos a Confederação Nacional dos Prefeitos, e eu aqui quero falar rapidamente sobre uma outra unidade que ultrapassa as fronteiras do Brasil, Ainda na década de 70, deputado, em 1978, quando o mundo começou a se preocupar com os impactos ambientais que o desenvolvimento industrial estava promovendo, os países amazônicos se reuniram e decidiram assinar um tratado de cooperação, não é? Porque, ao mesmo tempo em que a preocupação ambiental nascia, muitos países disseram, e questionaram a capacidade dos países, dos governos locais, de fazer a gestão dessa região que representa o maior bioma do planeta, o mais diverso, o que contém a maior reserva de águas. E os países disseram não, alto lá. Nós temos sim condições de gerir essa região e temos soberania sobre ela. Então, o tratado que vem de 1978, ele vem avançando aos poucos. Mas eu creio que o avanço desse tratado, ele é proporcionalmente, lamentavelmente também eu digo, caminhando muito com o problema da crise climática. Porque quanto maior a crise climática, maior a atenção a Amazônia chama do planeta. Porque somos sumidouros de carbono. E se nós não cuidarmos dessa região, nós deixaremos de ser sumidouro de carbono e passaremos também a sermos emissores de carbono. E quando a gente fala nisso, a gente não pode deixar de falar das cidades, de jeito nenhum. Porque tudo acontece nas cidades, não é no Brasil. Porque o Brasil é uma federação que tem o poder subnacional e tem os poderes locais. Se não houver uma pactuação entre o governo federal e as suas cidades, nada vai acontecer. Tanto que desde da COP28, principalmente antes, mas principalmente a partir da COP28, é que instalou-se a coalizão chamada CHAMP, que é a coalizão de poderes locais e subnacionais para ter presença e voz dentro dessa política mundial de enfrentamento às mudanças climáticas. E orientou-se que as NDCs tivessem a participação de estados e municípios. E pela primeira vez, a nossa NDC, a NDC brasileira, que foi entregue ainda durante a COP29 em Baku, ela apresenta todo o processo de federalismo climático, ou seja, incluindo municípios e incluindo estados. Nós, da OTCA, temos o desafio exatamente de fazer e como levar isso para as outras cidades da região. Porque temos uma conclusão. Nós temos um mapa que tem as fronteiras, mas a Amazônia, a natureza, ela não tem fronteira. Você vive uma seca, você vive a seca na Bolívia e vive a seca no Brasil. Quando você tem incêndio aqui, rapidamente ele passa para outro país. Como nós podemos, dentro da política de cooperação, ajudar, fazer com que as nações possam ter uma harmonia entre as suas normativas em todos os aspectos para enfrentar não só os desafios, mas principalmente os problemas que a gente já ouviu, né, falando que a adaptação hoje é uma questão central. E nós que vivemos na Amazônia, mais do que ninguém sabemos como o impacto da crise climática é desproporcional e se dá sempre diante dos mais pobres, diante dos mais vulneráveis. Até pouco tempo, a insegurança alimentar do Brasil estava no Nordeste. Hoje, ela não está mais no Nordeste, deputado Giovanni. Ela está no norte do Brasil. E por conta de quê? Muito por conta dos extremos climáticos que nós vivemos. Em 2023, a gente viveu uma grande seca. Davi sabe bem disso, porque teve que enfrentar e teve que
socorrer as comunidades rurais, porque quando a gente fala de cidades, de municípios, nós não estamos falando só do conglomerado urbano, nós estamos falando do conglomerado urbano e de toda a extensão rural, não é? A gente achava que, então, 2023, uma seca extrema, daqui a 20 anos, 10 anos, quem sabe, a gente vai viver a próxima. Não, em 2024, novamente, não é? Novamente. Veio a pior ainda, como diz o prefeito Davi. Então, a gente tem que preparar as cidades. Aí, Puti, eu quero dizer que essas medidas inovadoras, elas são fundamentais. Por isso que esses espaços são importantes. Nós temos, no âmbito da OTCA, um fórum de cidades amazônicas, porque o desafio que as cidades brasileiras enfrentam não são diferentes dos desafios, exatamente, dos desafios que as cidades bolivianas, colombianas vivem, não é? Então, eu acho que esses desafios eles precisam ser enfrentados e sem nenhum preconceito, sem nenhuma pré-formação. Agora mesmo nós saímos, estou concluindo, de uma reunião com o World Food Forum, que é o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Eles estão desenvolvendo alguns programas pilotos em cidades amazônicas, né? Iniciando com Peru e Bolívia, mas logo vamos chegar aqui, de ver como será possível estabelecer seguros para as cidades. Seguros que no momento de extremo climático, né, de momento de grande desastre climático, a gente possa recorrer àquilo como um instrumento imediato. É óbvio que uma cidade sozinha dificilmente vai conseguir. E uma cidade pequena, que essa é a característica das cidades amazônicas. Nós temos grandes cidades como Manaus, como Belém, né, Santarém, outras, mas no geral são pequenas cidades, que sozinhas não conseguem nada, mas juntos conseguem sim. Então, como desenvolver um processo de estabelecer um exemplo, um seguro para as cidades, para que possam ser acionados nesses momentos, né? Então, muito obrigada, e eu acho que todos nós queremos ouvir aquele que está ali, no dia a dia, dirigindo a cidade, que é o nosso prefeito de Manaus. Obrigada. Isso mesmo, Vanessa. Acho que estamos aqui, né, aguardando para ouvir o nosso prefeito. E só ressaltando... Obrigado. Só ressaltando a lembrança, né, e da importância da iniciativa CHEMP para trazer para a gente mais uma ferramenta de cooperação multinível, enfim, da aliança federativa e interfederativa como uma ferramenta para ampliar as ambições nacionais para a mitigação do aquecimento global. Então, eu queria passar a palavra agora para o prefeito, Davi Almeida, para trazer para a gente a experiência do município de Manaus aí no rumo ao desenvolvimento sustentável. Vasileu, eu tenho quantos minutos? 8 minutos. Vamos olhar aqui o relógio. Meus cumprimentos em seu nome a toda a mesa. Obrigado pela presença de todos. Os desafios são imensos. Ouvindo aqui a Gabriela, a Vanessa, o Cláudio. E eu vou tentar construir naquilo que em cima do que eu ouvi, da experiência de estar na ponta e dos desafios. Por exemplo, a Frente Nacional dos Prefeitos, ela pode dar uma contribuição muito grande para os municípios. As pessoas moram no Brasil, no Pará, no Amazonas, mas vivem nas cidades. Isso passa por uma discussão muito ampla. Essa daqui é uma delas. Eu vou dar um exemplo muito claro. A cidade que eu moro e administro, cidade da deputada e senadora Vanessa, é a 5ª maior economia do país. A 7ª maior cidade do Brasil. Territorialmente, é uma cidade que é 7 vezes maior que a cidade de São Paulo, 9 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro e 10 vezes maior que a cidade de Belém, territorialmente. Em 2020, nós tivemos um grande problema. A cidade do mundo que mais sofreu foi Manaus na pandemia. Em 2021, tivemos a maior de todas as enchentes, que ultrapassou ali todos os limites possíveis.
Em 23 tivemos a maior de todas as estiagens, a melhor seca. Em 24 tivemos pior ainda, foi mais baixo do que 2023. E a gente enfrenta esses percalços das mudanças climáticas. Hoje, senadora, o Rio Negro deixou de descer. Ele está hoje quase 7 metros acima do momento que ele parou de descer em 2024. Sabe o que isso significa? Que a cheia de 2026 muito provavelmente vai ser a maior de todos os tempos, sem precedentes. E aí, os problemas acontecem aonde? Nos municípios. Aí você fala, poxa, mas é a 5ª maior economia do Brasil? E é isso que eu vim aqui me socorrer com a Frente Nacional dos Prefeitos, para que o Brasil saiba e a Frente Nacional possa se ombrear a esses prefeitos das cidades amazônicas, porque todo esse movimento da COP, ele acontece por causa da Amazônia. E nós somos os preservadores do meio ambiente. Vou dar um exemplo aqui muito claro do que é a necessidade de cada 100 milhões de reais que as empresas instaladas em Manaus recolhem de impostos. Pasmem, 50 milhões são impostos federal, 48 milhões imposto estadual e 2 milhões imposto municipal. E as pessoas vivem no município. E nós precisamos levar toda a infraestrutura com todas as responsabilidades e agora, pior ainda, os municípios precisam fazer segurança pública, porque os entes federados que mais arrecadam acabam falhando e as pessoas vivem no município, é do prefeito que elas cobram. E nós estamos nessa luta para que nós possamos fazer justiça social, fazer investimentos que as cidades não têm recursos. Manaus a gente chega aí quase 5%, dá 4,48% de um orçamento de 10 bilhões de reais ano. Mas diante das necessidades, esse orçamento vai embora. Mas o que Manaus está fazendo para contribuir para o meio ambiente? Nós estamos construindo o primeiro aterro sanitário público para começar a fazer a transição energética em 70 hectares, de fazer ali a transição energética através de usinas fotovoltaicas, com iniciativa privada. Eu participo de um painel posterior a esse com o Banco Mundial, onde eles já se interessaram em poder fazer os investimentos para que a gente possa chegar até 4 megas de energia pura, de energia sem poluentes, para que a gente possa abastecer 40 mil casas na cidade de Manaus. Através desse próprio aterro sanitário, com investimentos só do município. Fazer a transição energética para o biometano, para que a gente possa diminuir a emissão de poluentes através de combustíveis fósseis, no caso aí o diesel. Então são os municípios que detêm as maiores responsabilidades, mas detêm os menores orçamentos. E é sobre os prefeitos que recaem as maiores cobranças. E nós estamos em busca de ajuda, de apoio, de socorro, porque as pessoas vão se socorrer dentro dos municípios. E esse trabalho que nós estamos fazendo, ele visa isso, que se crie, a proposta de Manaus é que se crie uma bolsa verde. Inclusive o Banco Mundial, que esteve comigo sábado em Manaus, ele chancela a criação dessa bolsa verde para que ela aconteça na Amazônia e que os recursos alcançados através dos fundos, inclusive o consórcio Amazônia pode ajudar muito a gente, que esses recursos fiquem dentro dos municípios amazônicos, para que aqueles que preservaram, aqueles que são os responsáveis por todo esse movimento climático, saibam que nós somos a solução para o mundo. E a solução para o mundo, que são os nossos municípios amazônicos, pedem socorro. E é em busca desse socorro que nós viemos à COP, buscar soluções através dos bilhões que serão investidos no Fundo Amazônia,
agora na Bolsa de Valores Verdes, e que esses recursos sejam administrados para que nós possamos mitigar os efeitos das mudanças climáticas e dando a nossa contribuição para que nós, que temos ativos ambientais, não possamos ser passivos ambientais. Trabalhar, por exemplo, como o Amazonas trabalha. Manaus tem 93% da sua área preservada. O Amazonas tem um pouco mais, 95%. A gente conseguiu encontrar um meio termo de fazer a industrialização com a preservação ambiental. Isso é muito importante. E nós estamos buscando fazer com que esse exemplo de preservação ambiental, mesmo com a industrialização, ele possa alcançar toda a população, para que nós possamos viver em cidades melhores, ambientalmente melhores, sendo e continuando sendo a solução para o Brasil e para o mundo através dos nossos ativos ambientais. Muito bem, prefeito. Pode... Alô, alô? Vocês estão ouvindo? Agora sim, né? Pronto. Pode estar certo que essa luta é nossa, prefeito. É da frente. É da frente. Pode estar certo disso. Vamos aí, enfim, trazer toda a força institucional da Frente Nacional dos Prefeitos para ampliar a capacidade de financiamento dos municípios frente aos riscos climáticos. Queria pedir desculpas antecipadamente. O prefeito ele tem uma outra atividade logo a seguir. Ele não vai poder ficar até o final aqui da nossa mesa nos acompanhando. Então, eu queria, enfim, passar para o senhor, pedir para que, enfim, o senhor deixasse uma mensagem final aqui para o nosso debate. Eu queria pedir a vocês que me dessem a oportunidade. Eu tenho um vídeo curto de 1 minuto e meio, 2 minutos, que vai ser a minha fala, porque a gente veio em busca de soluções, mas nós temos também as soluções no que nós já estamos fazendo. E esse vídeo, ele fala por mim, ele fala pela gestão, e eu queria que vocês pudessem passar esse vídeo, e aí eu me despediria, porque eu vou para um evento agora, um debate do Ministério do Meio Ambiente com a ministra Marina Silva, numa sala logo aqui ao lado. No coração da Amazônia vive uma cidade que pulsa, preserva, regenera e se transforma. Reconhecida como capital número 1 do Brasil em nível de sustentabilidade ambiental, Manaus abriga o maior território municipal protegido do país, com 95% de áreas de uso natural e um estoque estimado em quase 2 milhões de toneladas de carbono em suas florestas urbanas e unidades de conservação. Com políticas ambientais integradas, a Prefeitura de Manaus promove o maior programa de arborização da história da cidade. Mais de 500 mil mudas foram produzidas, 46 mil plantadas e 350 mil foram distribuídas em ações de educação ambiental. Cada árvore representa o compromisso de uma cidade que está reconstruindo seus espaços e devolvendo à população áreas de convivência, lazer e bem-estar. O cuidado com o clima está também na mobilidade. A nova frota de ônibus utiliza tecnologia que reduz em até 77% as emissões de poluentes, tornando o transporte público um aliado direto da sustentabilidade urbana. Na zona rural, o programa Manaus Mais Agro fortalece a agricultura familiar e incentiva a economia da floresta. A produção local abastece as escolas municipais e substitui antigas práticas de queimadas por técnicas regenerativas. É desenvolvimento com inclusão e responsabilidade ambiental. Nos igarapés, a transformação é visível. As 11 ecobarreiras implantadas já evitaram que 2.700 toneladas de resíduos chegassem ao Rio Negro. Somente este ano, Manaus avança para o futuro com um novo modelo de gestão de resíduos, transformando o aterro, ampliando a reciclagem, valorizando catadores e impulsionando a economia circular.
o avanço continua com a Bolsa de Carbono da Amazônia, a primeira plataforma municipal de créditos de carbono do país, conectando a cidade ao mercado global de transição climática. Manaus chega à COP30 mostrando resultados concretos e uma visão de futuro. Crescer sem destruir, incluir sem excluir e transformar desafios em oportunidades sustentáveis. Manaus, a capital da floresta que inspira o mundo. Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. O vídeo fala por mim. Inclusive, o Banco Mundial esteve sábado em Manaus, apoia a criação da Bolsa de Carbono Amazônico. E todo o trabalho que nós estamos fazendo, senadora, deputado, todo o trabalho que está sendo feito em Manaus, nós estamos sendo acompanhados há pelo menos 10 meses pelo Banco Mundial. Já estiveram em Manaus 5 vezes. E eles têm o CVM, que é a certificação, a verificação e a mensuração. Todo o trabalho que nós fizemos, eles fizeram uma mensuração de 500 milhões de dólares até 2028 em possibilidades de créditos de carbono, e nós estamos propondo a criação da Bolsa de Carbono dos municípios amazônicos. Muito obrigado, essa é a minha participação.